Olá, gente, tudo bem? Eu vim falar aqui sobre o meu assunto, né? Fazer uma microaula sobre pré-história, né? E antes de começar a falar sobre pré-história, a gente vai discutir o termo pré-história, né? Pré-história, né? Prefixo pré quer dizer antes. Então quer dizer o quê? Antes da história. Então dá a ideia que houve um período antes da história. Então esse é um termo bastante criticado por isso, né? Esse termo vai ser criado por historiadores franceses, aonde para eles a história só existiria se tivesse o quê? Documentos oficiais, no caso, uma escrita, né? Eles sabem que isso não é verdade, né? Mesmo o ser humano não sabendo escrever, ele produz história. Então, geralmente a pré-história pode ser dividida em três fases, né? Aqui nós temos duas, né? Paleolítico, Neolítico e temos a Idade dos Metais. Vamos começar pelo Paleolítico. No Paleolítico, né? Paleo quer dizer antigo, ou velho, lítico, pedra, né? Antiga, pedra. Nós temos aqui como característica desse período o nomadismo. Então, como o homem nesse período não sabe, ele vivia daquilo que a natureza lhe oferecia, ele necessitava que sempre estar em locomoção, procurando alimentos. Os instrumentos desse homem eram os instrumentos mais rudimentares possíveis, né? Como por exemplo, madeira, era ossos, lasca de pedra, né? Essa questão de fazer instrumentos com lasca de pedra vai fazer com que o Paleolítico fique conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Também temos o que? Ossos e ponta de chifres, né? Usados para fazer esses instrumentos, né? A vida nesse tempo era o que? Era coletiva, né? Então não havia todos os instrumentos, todo o trabalho da comunidade pertencia à comunidade. Então toda a vida era o que? Era coletiva. As principais atividades, nós temos aqui como atividades como a caça, a pesca e a coleta, né? Então nesse tempo o homem era o que? Caçador e coletor. Então ele vivia da caça e da coleta o que? De frutos, do que ele achava, de raízes que ele achava que poderia se alimentar. A grande inovação seria, gente, nesse período, o fogo. O fogo seria a grande inovação desse período. Por que o fogo era tão importante? O fogo era tão importante porque servia para cozinhar os alimentos. Isso tirava o quê? Deixava o gosto mais agradável, né? Pois os alimentos eram consumidos crus. E como facilitava a digestão. Então essa é a grande vantagem. O fogo tinha outras vantagens, né? Ele poderia ser utilizado para caça, ele poderia ser utilizado para espantar animais mais perigosos, né? Então ele poderia ser utilizado para clarear a noite, né? Esquentar, né? Também tivesse tempo frio. Então ele tinha essas vantagens. Ele também servia para diferenciar um grupo do outro. Aquele grupo que conhecia o fogo, ele tinha uma vantagem, é claro, sobre aqueles outros que não conheciam o fogo. Nós temos aqui outro período, né? O Neolítico, né? O Neolítico, né? Neolítico quer dizer nova pedra, né? Nós temos aqui uma grande característica desse período, o sedentarismo. O sedentarismo, né, vai se tornar possível graças à agricultura. Alguns chamam a agricultura como uma grande revolução, né? Então alguns falam que é a revolução agrícola, revolução neolítica, revolução verde. Você pode encontrar vários termos relacionados a esse desenvolvimento, né? O surgimento da agricultura, alguns falam que surgiu graças à observação humana, que começou a observar que do fruto nascia outra planta, né? Cada vez que o fruto caía, né? Ou então da própria alimentação, né? E isso demorou milhares de anos, né? O Neolítico é o único período da história paleolítica, vamos dizer, né? O único período da história humana, para quem não sabe, que tem mais ou menos 1 milhão de anos, né? Mais de 1 milhão de anos. Então isso demorou milhares de anos para que o homem chegasse a desenvolver desenvolver a agricultura. E um destaque interessante, né? Nesse período, o ser humano ele não era igual, né? Se foi descoberta a agricultura, mas havia povos que ainda viviam no tempo paleolítico, e por aí vai. Então, o desenvolvimento ele não era igual para todos os povos, né? Você tinha diferenças, né? Nós temos aqui também como destaque a criação de animais, que também eram uma característica do Neolítico. Os instrumentos eram feitos o quê? Eram feitos de pedra polida, que é interessante, né? Porque esse período, assim como o Paleolítico era conhecido como Idade da Pedra Lascada, o Paleolítico ficou conhecido também como Idade da Pedra Polida, né? Graças a isso, eles poliam a pedra, né? E faziam os seus instrumentos, madeira, também ossos, ponta de ossos, e nós temos também como exemplo também ponta de chifres, né, que faziam, né? Nós temos aqui destaque para a cerâmica. A cerâmica é muito importante porque o homem vai poder produzir utensílios para guardar, né, alimento, guardar água, né, e a tecelagem. Aqui no Paleolítico, gente, as pessoas usavam o quê? Couro de animais, né, para se cobrir, se proteger do frio. No Paleolítico vai ser feito o quê?
de tecelagem. Olha só que interessante, né? Então nós temos aqui o desenvolvimento da tecelagem também. A agricultura, né, vai proporcionar o sedentarismo. Provavelmente o sedentarismo vai proporcionar o quê? O surgimento de vilas. Olha só que interessante falar sobre isso aí. As vilas são importantes por quê? Porque quando a sociedade começa descobre a agricultura, ele começa a habitar aquela região. Então isso vai proporcionar de vila. Consequentemente, as vilas vão crescendo e vão se juntando com outras vilas. E vão surgindo o quê? As cidades, né? E olha só, isso vai fazer com que a vida se torne mais complexa. E aí a gente vai entrar em outro assunto, que seria idades metais, que vai ficar para a próxima aula. Muito obrigado, né? Qualquer dúvida é só botar nos comentários.